A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Salmos, no Salmo 40, lá no verso 1, que a palavra fala assim: Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa e de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Depois vocês continuam lendo, esse salmo é muito forte, irmãos, principalmente no sentido da libertação, tá? Então, se você tá querendo aí orar por algum tipo de libertação, ore esse Salmo 40. Aqui a palavra ela é muito clara e ela fala exatamente sobre o processo de se esperar em Cristo. Nós temos que esperar em Deus. Deus lança algumas coisas na nossa vida e o processo da espera, eu acho que o processo mais complicado, é a parte mais difícil da aprovação é essa, é você aguardar. Porque vai existindo situações, vai existindo conflitos, as portas vão se fechando, e tem hora que a gente quer agir, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, e Deus manda a gente aguardar, e aí você fica ali numa longa espera, e às vezes essas esperas duram meses, duram anos, e você fica ali aguardando. E a gente precisa ficar sempre exercendo a nossa paciência, sempre buscando no Senhor força para continuar aguardando o tempo que Ele tem para nós. Mas a espera muitas vezes em Deus ela é extremamente necessária, porque tem coisas que Deus precisa fazer na nossa vida, ou pessoas que Ele precisa tirar do cenário, que precisa de um tempo para que isso ocorra. Eu vou dar um exemplo mais ou menos do processo que Esther passou. Esther, a rainha Esther, ela tinha o nome de Radassa, fazia parte do povo de Deus, era uma menina simples, uma camponesa simples, que quando surgiu a oportunidade dela ser apresentada junto com outras meninas ao rei, né, para se tornar uma rainha, para que houvesse essa vaga, precisou de um tempo. Então, aconteceram várias coisas ali durante aquele reino, ao ponto de Vasti sair, né, dela sair dali do reinado dela, porque ela era a rainha que estava ali reinando junto com Assuero, que era o rei da época. Então, Deus precisou montar uma estratégia ali para que aquela mulher saísse. Então, teve que ter um tempo, ela reinava, surgiu ali um tempo para que ela pudesse sair dali. Depois, mais um tempo para que o rei resolvesse colocar uma outra mulher no lugar. Aí houve-se também um tempo para que selecionasse essas meninas. Depois que selecionou as meninas, houve-se um tempo para que elas fossem preparadas, para que elas estivessem diante do rei. Então foi um ano de preparação ali de pele, cabelo, cuidando da beleza delas para que elas ficassem apresentáveis para o rei. Então tudo tem um tempo e tem um propósito. E muitas vezes a gente não entende, porque você está passando pela luta, você está passando pela dor, pelas privações, pelas dificuldades, por portas fechadas, e você não entende o que Deus está fazendo. Então tem hora que dá angústia mesmo, que você quer sair do cenário que você tá, você quer mudar, né? Aí você vê pessoas do mundo se alargando. Às vezes você quer um carro, você demora anos para receber um carro da mão de Deus. Uma pessoa que está no mundo, o período que você ficou esperando o carro nas mãos de Deus, a pessoa que está no mundo já trocou o carro 3 vezes, 4 vezes. Você não entende aquilo. Você fala, poxa vida, eu tô aqui esperando um carro, andando com um carro que toda hora tá na oficina, toda hora tá quebrado. E pessoas aí que nem conhecem o Senhor já trocou carro 3, 4 vezes. Então, a gente vai passando por processo com o Senhor, a gente não vai entendendo, mas Deus tem propósito com tudo. Até com os anos que você ficou com um carro velho. Porque Deus tem propósito com o cenário que você tá. De acordo com as pessoas que estão rodeando você, de acordo com o propósito de Deus, com aquilo que Ele arquitetou lá na frente, que a gente só vai entender daqui a um tempo. Então, tem situações que são exaustivas, são cansativas. Né? Eu passei por um processo assim com relação à minha casa, por exemplo, que eu não pude mexer nessa casa durante um tempo, ainda não estou podendo mexer nessa casa. Agora eu nem tenho condições de mexer nessa casa, né? Porque as situações foram complicando ao longo do tempo e devido a algumas outras pessoas que estavam envolvidas no cenário, que eu fui entender mais pra frente, Deus não permitiu que eu mexesse. Porque Deus tinha propósito que eu permanecesse daquele jeito. Um dia eu pretendo contar esse testemunho pra vocês quando Deus permitir. Então é algo assim, é surreal o que eu vivi. E eu sem entender o que estava acontecendo.
Então dá revolta, porque você vê o seu inimigo, aquela pessoa que te roubou, a pessoa que te trapaceou, a pessoa que te enganou, que te traiu, sempre crescendo, evoluindo, e você ficando sempre no cenário estagnado. Mas o seu cenário, na verdade, não está estagnado. Deus está trabalhando e montando situações para tirar dele. Muitos achavam que a vida de Esther também talvez estivesse estagnada, que aquela menina nunca fosse sair do cenário que ela estava. Ela não tinha pai e mãe, foi criada pelo tio. Então ela estava ali. Colocaram ela lá dentro do castelo sem que ninguém soubesse que ela era do povo de Deus. Ninguém podia saber o Deus que ela servia, né? A origem ao qual ela veio. Ela entrou lá, por isso que ela mudou o nome. Deus mudou o nome dela, colocou o nome dela de Esther para que ninguém soubesse. Porque se ela entrasse lá com o nome, judaico, ficaria complicado, né? De uma israelita ficaria complicado. Então ela foi e lá ela teve que mudar o nome, né? Para que ninguém entendesse, né? Não soubesse de onde ela estava vindo. Mais para frente, no desenrolar da história, ela se manifesta para o rei e tal, e ela acaba ajudando o povo, porque Deus tinha propósito com a ida dela para lá. Deus já sabia que o demônio que Satanás estava arquitetando, usando pessoas para perseguir o povo dele e que ia ter um problema lá na frente. Deus tem controle de tudo, irmãos? Tem. Deus sabe tudo que vai acontecer? Sabe. Deus permite muita coisa? Permite, porque a gente venha ter vitória, para que o nome dele seja exaltado. Ele tem essas coisas, é dele, vai fazer o quê? Como é que você vai fugir de regras que Deus montou? Não tem como você lutar contra isso. Então o que você tem que fazer? Você tem que procurar entendimento através do Espírito Santo, né, que é o Espírito de Deus, o que você está vivendo e por que você está vivendo esse cenário. Sem questionar o que Deus faz, porque senão você enlouquece. E se você for bater de frente com o Senhor, fica pior, porque aí você retarda mais ainda o teu processo. Então a gente precisa buscar no Senhor o entendimento e entender que o povo dele sempre tem vitória no final da história. Você pode analisar isso em todos os processos que todas as pessoas viveram na Bíblia. Os que foram fiéis ao Senhor. Aqueles que ficam em cima do muro, você pode ter certeza que não conseguem atingir esse ápice com Deus. Mas as pessoas que estão ali firmes com o Senhor, que renuncia, Deus sabe a dificuldade que a gente passa, tudo que a gente renuncia, a obra que você faz para Ele, né? A dedicação que você tem, o amor, a sua entrega. Ele tem noção de tudo isso. Ele sabe até onde Ele pode te levar. E tudo isso que ele faz, muitas vezes, é para nos proteger. Então tem situações assim no seu cenário que ele não vai te apresentar de imediato. Ele vai resguardar a tua imagem. E ele vai montar todo um cenário para apresentar você depois. Quando ele quer esconder, ele esconde. Quando ele quer apresentar, ele apresenta. Aí ninguém segura mais. Ele faz com que seu nome vá até, sabe, rode o mundo todo. Às vezes você pode ficar com o seu canal aí na internet e ter poucos seguidores e ficar só naquilo. Ele não permite que você avance. Quando ele quer que você avance, ele começa a levar os teus vídeos para outras pessoas e vai ultrapassando outros países. Porque ele breca mesmo, ele tem poder para fazer essas coisas. A gente não pode achar que as redes sociais estão aí, que você tem vida com Deus, que você aprendeu a usar e que as coisas vão fluir da maneira como você quer. Porque se você tá na presença do Senhor, as coisas vão ser totalmente controladas e monitoradas por Ele. Então, eu já fiz experiência com Deus nesse sentido. Então, não adianta a gente querer avançar, fazer as coisas, porque não dá certo. Ele breca, ele fecha portas. Ele faz com que você entre num lugar e que as pessoas que estão ali dentro, que ele não quer que te enxergue, não te enxergue de jeito nenhum. Você pode forçar uma situação, viver num determinado lugar, entendeu? Querer frequentar determinados lugares, que ele vai fazer com que aquilo não dê certo, porque não é o momento. Uma pessoa que sai da presença do Senhor, aí já é usada por demônio, faz o que quer, apronta, os demônios facilitam o caminho, aí já é outra história. Mas a gente que permanece na presença de Deus, a gente querer fazer algumas coisas com as nossas mãos, não dará certo. Porque não é o tempo, ele não quer que você avance, ele não quer que você vá, ele não quer que ninguém te veja, então fica difícil. Aí ele deixa, ele faz com que o seu carro não funcione, ele faz com que a fechadura da tua porta enguice e você não consegue sair. Entendeu? Ele faz com que as pessoas te esqueçam, né? Às vezes fala que vai te buscar para ir numa festa, num lugar, ele não quer você lá e você quer ir de tudo quanto é jeito, você força a situação, ele faz com que as pessoas não consigam te buscar, aí passa do horário, você não vai. Então ele vai montando situações, ele não vai permitindo que você fique em evidência ou que você faça o que você quer, porque não é o momento de você aparecer. Quando é o momento de te apresentar, aí ele faz todo um reboliço para que você venha ser visto, para que você venha ser conhecido.
E aí ele monta toda uma estratégia para apresentar você, que foi o que ele fez com Esther. Então, enquanto ele queria que ela ficasse escondida, que ninguém soubesse da existência dela, ela ficou. Quando foi o momento dela aparecer, o momento certo, o momento de Deus, ele foi lá e apresentou. Aí a situação mudou. Então a gente precisa acalmar diante do Senhor e entender que Ele tem propósito com todas as nossas esperas. Apesar de ser difícil a gente esperar, é cansativo e exaustivo. E muitas vezes Ele faz com que a gente espere, por quê? Porque Ele está montando situações ao longo da tua espera, um momento em que você está esperando, para que o teu adversário venha cair. Então, às vezes a pessoa está fazendo coisas ilícitas, está fazendo coisas erradas, Deus permite com que passem alguns anos para que a pessoa venha se enrolar diante daquilo. É a hora que ele vai lá, faz a justiça dele, mostra o que está oculto, envergonha a pessoa em público e faz com que você venha ter vitória. Então a gente não entende muitas vezes o que está acontecendo. E às vezes Deus está fazendo você esperar, não é porque Ele não quer muitas vezes que você apareça. Ele tem um momento certo para te apresentar. Mas Ele te dá livramento de muitas coisas, de muitas perseguições. E aí Ele não quer que você apareça naquele cenário, naquele momento, porque Ele está arquitetando e está montando situações para envergonhar o teu inimigo. Para envergonhar aquela pessoa que roubou alguma coisa sua, que entrou na tua vida de alguma forma, sabe? Que destruiu alguma coisa na tua história. Então, Ele vai montando situações. A gente precisa aprender a esperar. Mas não quer dizer que Deus não está trabalhando, não quer dizer que Deus não esteja vendo você nesse cenário, não quer dizer que Deus te largou aí, que Deus te esqueceu nesse cenário, porque bate revolta mesmo, irmãos. Eu sei porque, inúmeras vezes eu vivi situações com Deus assim, que eu questionava com o Senhor isso. Né? E tem situações ainda que eu, às vezes, eu até questiono com Deus, falo, Senhor, não tem necessidade mais, aos meus olhos, de estar acontecendo essa situação, sabe? Eu não tenho que pagar mais preço, porque tem hora que você paga preço por causa da maldade do outro. Não é que você errou. Não é que você é uma pessoa perversa. Não é que você tem um coração voltado para o inferno. Não é isso. Deus conhece teu deitar, teu levantar, as obras que você faz. Deus conhece o que você pensa o dia inteiro, o que passa dentro dos teus sentimentos, do teu pensamento. Né? Ele sabe como que é o teu coração. Mas Ele faz essas coisas todas, muitas vezes para nos dar livramento. E a gente paga preço pela maldade do outro. Então, muitas vezes você fica num cenário, você fica aguardando, por quê? Porque o outro é ruim, o outro é mau, até Deus permitir e montar a situação que Ele quer. Porque aquilo que Deus faz, muitas vezes é irreversível, irmãos. Quando Ele faz a pessoa cair, quando Ele pega o nosso inimigo, Ele pega pelo calcanhar de Aquiles. Então, Ele faz com que a pessoa caia de um jeito que não tenha como ela levantar mais. Então, a gente precisa ter paciência, porque quando Ele arranca de uma vez para nunca mais voltar. Para nunca mais fazer nada contra nós. Para nunca mais se levantar. Existem alguns gigantes na nossa vida que às vezes derruba, daqui a pouco levanta, toma força, levanta, vem de novo. Deus está querendo dizer alguma coisa pra gente nesse cenário. Alguma coisa você está fazendo aí que está provocando essa situação de novo. Nós precisamos mudar. Né? Então tem algum padrão de pensamento seu aí, alguma energia que você está lançando que está provocando isso. Abrindo brecha para os demônios entrarem. Deus vai lá e nos corrige. Às vezes Ele permite também, muitas vezes, que levanta e cai, porque Ele tem propósito na história. Né? Porque Deus monta toda uma história, todo um cenário. Você pode ver que todos os personagens da Bíblia têm uma história, né? Tem toda uma coisa por trás. Isso acontece nos dias de hoje na vida de cada um. Deus poderia fazer as coisas mais fáceis? Poderia, mas Ele monta toda uma história. Aí Ele deixa a gente sofrer um tantão. Aí Ele trata a gente durante esse período de sofrimento. Ele faz a gente ficar mais forte diante das situações. Ele faz com que a gente enxergue que tem coisas que a gente valoriza demais, que nós não deveríamos valorizar. Aí a gente começa a perceber que nós sofremos demais por determinadas situações e foi tolice nossa sofrer daquele jeito. Quando as situações vêm de novo, a gente já não sofre daquela maneira mais, porque a gente já amadureceu, já cresceu. Então Ele vai tirando coisas que Satanás colocou para colocar coisas dele. Né? As maldições que lançaram na sua infância, Deus precisa quebrar. Então Ele monta situações, lança a gente no vale, no poço, enfia a gente, deixa a gente entrar numa caverna, vai lá, põe a gente no deserto. Ele vai fazendo as coisas para poder tratar a gente. E a gente vai sofrendo ao longo desse período todo, mas ao mesmo tempo a gente vai se libertando, para que a gente venha alcançar coisas maiores lá na frente. Depois Ele começa a colocar coisas nas nossas mãos. Né? À medida que a gente vai amadurecendo, que Ele vê que a gente está crescendo, evoluindo, Ele coloca coisas nas nossas mãos. Mas a gente precisa aprender a esperar. Porque todo esperar em Cristo tem uma recompensa no final. Porque a vitória é muito maior do que o período da espera que você ficou ali aguardando. Você pode ter esperado por muitos anos, mas o propósito da vitória é muito maior do que o propósito da espera.
O propósito daquilo que você vai viver é muito maior do que o propósito das provações. Então a gente precisa passar por todos esses processos para que a gente venha comer do melhor dessa terra. E Deus vai fazer com que todo período de sofrimento que você passou, você venha ser recompensado vivendo as bênçãos e os milagres do Senhor. Então, se você passou aí durante muito tempo aguardando, você pode ter certeza que o que você vai usufruir é muito maior. José passou anos, por exemplo, sofrendo humilhação, desprezado, longe da família, foi vendido pelos irmãos. Ele passou um perrengue, aquele rapaz. Foi acusado de estupro, sofreu indiferença, discriminação, mas Deus, quando entregou o governo na mão dele, que é o que Deus vai fazer com você, ele vai entregar o governo na tua mão, o que ele viveu em termos de bênção foi muito maior do que os anos de sofrimento, foram 13 anos de sofrimento. Foi muito maior, ele viveu muito mais anos, governou por muito tempo, viveu na riqueza, sabe? Viveu ali na fartura, viveu ali com respeito das pessoas. Deus trouxe de volta os irmãos, trouxe o pai, trouxe a família, aprenderam a respeitar, aprenderam, sabe, a não fazer maldade, a enxergar nele que Deus realmente era vivo, que Deus sempre foi com ele. Então aprenderam muita coisa diante da exaltação de José, porque o que Deus faz na nossa vida em termos de exaltação não é só para nós, são para as pessoas que estão ao nosso redor, é para a nossa família também. Então, não se desespera diante do processo que você está esperando, porque o processo que você está esperando será recompensado por Deus lá na frente, quando você receber a tua vitória. Deus sabe o tanto que você já sofreu, o tanto que você aguardou. Agora, irmãos, para viver as grandes promessas de Deus, precisa ter uma linha reta com Cristo. Não adianta você querer viver grandes situações com o Senhor se você não buscar a sua santificação. Eu sinto muito em te informar. Não busque Deus só porque você quer bênçãos materiais, porque você quer outros tipos de bênçãos espirituais ou físicas, porque Deus, a gente não escarnece com Deus e Deus não é bobo. Então tem coisas que você só vai conseguir viver se você renunciar e se você viver, sabe, em santificação com Cristo. Buscar realmente fugir do pecado, fazer o que é certo, servir a Deus com dignidade. Aí você consegue viver grandes coisas com o Senhor. Caso contrário, se você estiver levando a sua vida de qualquer jeito com Cristo e recebendo muitas coisas, você pode ter certeza que muitas coisas que você está recebendo não é Deus que está te dando. Tá? Então tem demônios aí oferecendo coisas para você e você está pegando achando que é de Deus, e isso vai te trazer consequência. Porque tudo que Satanás nos traz tem maldição. E toda maldição traz dor, é treva. E vai trazer consequências no nosso caminhar. Então não se desespera com Deus, porque Deus está falando para você hoje. Tudo que eu prometi eu vou cumprir. E tudo aquilo que você vai viver vai recompensar o tempo que você está aguardando. Deus tem propósito com tudo. Às vezes é uma cura que você quer, durante o período que você está esperando, Deus já está preparando você para essa cura. E aí você não entende, você acha que Deus não está ouvindo as suas orações, que você nunca vai sair do quadro de enfermidade que você está, e Deus já está trabalhando para poder te dar essa vitória aí tão abençoada, essa vitória aí que você tem orado, né? Te aliviar dessas dores. Quando você tiver de posse de vitória, você vai ver que valeu a pena a espera, porque o que você vai usufruir em termos de alegria, de paz, sabe? O gosto da vitória se torna muito maior. Então aguarda em Cristo, tá? Deus não vai deixar faltar nada durante o período da provação que você está passando. Você pode até estar apertado, não vivendo a fartura que você gostaria de viver em todas as áreas da tua vida, mas Deus é um Deus de recompensa, e Deus nos recompensa diante de tudo aquilo que a gente tem passado em termos de sofrimento, tá? Então aguarda. Deus está fazendo você esperar porque Deus tem propósito. Deus tem propósito principalmente com a queda dos teus inimigos. Então, a espera muitas vezes que você está tendo é para fazer com que todos aqueles que te perseguiram, a justiça que Deus te prometeu seja feita. Porque Deus vai fazer justiça. Deus vai pegar um por um. Então, precisa aguardar em Cristo, tá? A espera vale a pena, tá? Deus fez José esperar lá naquele Egito, mas Deus fez justiça com os irmãos. Deus fez justiça com o pai. Passaram um perrengue até resolverem ir para o Egito. Já tinham passado dificuldade, já estavam passando fome, já estavam passando restrições. E fora o que Deus fez durante todos esses anos que José estava sofrendo.
né? Porque a gente não vê o que o outro está passando. Mas não pense você que uma pessoa que não tem a bênção de Deus vive numa extrema felicidade, porque não vive, tá? Vive uma falsa felicidade. A internet está aí para mostrar uma falsa felicidade, né? Uma falsa realização. A pessoa monta uma foto e faz o outro pensar o que ela quer diante daquela foto. Então, a gente não pode achar que uma pessoa que está sob maldição está extremamente feliz, porque é uma coisa passageira. Como Deus mesmo fala na palavra, é folha seca. Entendeu? Pode parecer para você que está uma folhagem verde agora, mas a tendência é secar, porque não tem fruto disso. Então, Deus deixa muitas vezes alargar, Deus deixa a pessoa fazer, ter, possuir, porque depois a queda vem. A pessoa está sob maldição, é que Deus está mandando falar para você. Você tem questionado com o Senhor: Senhor, me abençoa, porque eu não estou entendendo por que meu inimigo está tão abençoado e eu não estou. Você está sob as bênçãos de Deus. Você está sendo protegido e protegida pelo Senhor dentro das bênçãos de Deus. Mesmo que o teu cenário não esteja da maneira como você gostaria. Mas o teu inimigo, ele não é abençoado por Deus. Ele é amaldiçoado. Então, uma pessoa que é amaldiçoada por Deus, ela anda por caminhos tortos. São pessoas que roubam, são pessoas que driblam os outros, são pessoas que mentem, são pessoas que cometem adultério, são pessoas que fazem, sabe, um monte de falcatrua. São pessoas que tentam driblar a justiça para levar vantagem. São pessoas que fazem, sabe, coisas horrorosas. Às vezes tem capacidade até de matar o outro. Então a gente precisa entender que uma pessoa que é amaldiçoada por Deus é uma pessoa que não está na luz, uma pessoa que está nas trevas. E os demônios vão induzindo e a pessoa vai crescendo dentro da própria ganância. Deus vai pegar o seu inimigo através da soberba dele, da ganância dele. É assim que eles caem. Então você precisa ter um pouco de paciência. Por isso que Deus fala: espera mais um pouco, espera mais um pouco. Aí você reclama que Deus não traz a pessoa que você ama, Deus não traz a pessoa que Deus te prometeu. Deus ainda não, sabe, não fez aquele cenário que você gostaria, não te entregou a casa que ele te prometeu, o cargo, os comércios, as empresas. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas Deus tem propósito com a sua espera. Deus tem propósito para poder fazer a justiça que ele te prometeu. Então deixa Deus montar situações sem desespero, sem ansiedade diante de tudo aquilo que você está vivendo. Reflita sobre esse Salmo 40 lá para você ver. O que fala lá? Então aguarda em Cristo, porque o que Deus tem para você é coisa grande. Tá? E o tempo que você está aguardando não se compara com os anos que você vai usufruir em termos de felicidade, de bênçãos, de realizações que Deus tem para entregar na tua história. Então tem que esperar no Senhor. Irmãos, quem dera, né, a gente poder viver tudo rápido. Porque o sofrimento vem rápido, as coisas negativas vêm rápido, infelizmente vem. As bênçãos de Deus a gente tem que pagar um preço para poder ter, porque ele é 100% santo. Então tudo aquilo que é podre vem rápido. Aquilo que é limpo, aquilo que, sabe, que nos dá assim, uma durabilidade em termos de várias coisas da nossa vida, tem um preço a se pagar por ela. Aquilo que é descartável, que é podre, que não vai durar nada, vem rapidinho. Então você pode perceber que as coisas negativas sempre vêm muito rápido. Aquilo que é bom demora um pouco mais. Por quê? Porque quando Deus entrega para nós, é algo que ninguém vai arrancar da gente mais. É algo que se torna eterno. Deus muda a situação para melhor. Dá dupla honra pra gente diante daquela situação negativa que você estava vivendo, mas você pagou um preço, você tem que esperar um tempo para poder fazer aquilo. Aí Deus, num determinado tempo, ele vai lá, faz e as coisas se resolvem. As coisas começam a fluir, né? Então Deus tem coisas novas para te entregar. Deus já está trabalhando você e trabalhando o cenário para te colocar neste cenário novo. Mas você precisa esperar em Cristo, porque Deus tem coisas aí, tem prestações de contas a fazer com os teus perseguidores, com aquele que atravessou o teu caminho, com aquele, sabe, que não deveria estar nesse cenário, que atrapalhou o teu cenário. Né? Porque Satanás vai usando pessoas e condições e situações para dar impedimento, para que aquele cenário que Deus montou não seja concluído, né? E num cenário tem vários personagens, então tem que esperar Deus trazer os personagens certos para o nosso cenário. Então tem que aguardar em Cristo, tá? Então não se desespera, aprende a buscar em oração no Senhor força para que você venha suportar o tempo, porque todos na Bíblia que tiveram vitória com Cristo tiveram que esperar um tempo. O que nós não podemos fazer é ser tolos. Fazer que nem Sara, por exemplo. Deus prometeu que ia dar um filho para ela, na precipitação da espera, porque ela já tinha uma certa idade,
ela se precipitou e colocou as mãos, fazendo com que o marido dela se deitasse com a escrava dela, que era Agar. Aí trouxe um monte de problema e de retardo para a promessa que Deus tinha para a vida dela. Quer dizer, ela atrasou mais ainda. Deus tinha um período longo aí para poder fazer o milagre, né? Ela foi lá, colocou a mão, atrasou mais ainda, né? Aí aumentou mais ainda o tempo da espera. Então a gente precisa aprender a ter sabedoria. Então se já está há muito tempo esperando, aguarda mais um pouco. Porque o que Deus tem para te entregar vai ser muito maior e você não vai nem lembrar desse tempo de espera que você viveu. Você não vai ter tempo para isso. Que foi o que aconteceu com Sara e com Abraão. Quando Isaac nasceu, que era o filho da promessa, ela nem se lembrava do tempo que ela esperou, entendeu? Ela não se lembrava mais do sofrimento que causou o marido ter deitado com aquela escrava, porque ela foi viver a promessa dela e aquilo foi intenso, tanto na vida dela quanto na vida de Abraão, porque era um menino esperado, era uma gravidez, sabe, desejada. Eles queriam um herdeiro, ela queria ser mãe. E aí ela foi viver isso com, sabe, quase com uma idade bem avançada, mas Deus deu deu uma vida longa para que ela pudesse aproveitar essa criança, para que ela pudesse aproveitar o tempo, entendeu? Deus deu saúde para que ela pudesse viver aquilo. Então a gente se desespera, por quê? Porque você vê o tempo passando e a idade chegando e você fala assim, nossa, eu não vou ter força, não vou ter virtude, não vou ter nada para poder viver isso daqui. Não vou ter força, não vou ter saúde, não vou ter nada. Mas Deus não é assim, né, irmãos? Ele é extremamente inteligente. O nome dele está em jogo. Então, se ele tem um processo aí de vitória para você e ele está fazendo você esperar, você pode ter certeza que quando chegar a bênção na tua mão, você vai ter condições plenas para poder usufruir daquilo, né? Então, você tem que aguardar em Cristo. Ele vai te dar saúde, ele vai te dar, sabe, muitos anos de vida para você usufruir. Porque o tempo de você usufruir da vitória é muito maior do que o tempo do processo que você passa. Tá? Então não se desespera, dá desespero mesmo, eu sei o que você está sentindo, né? Dá uma angústia, parece que Deus esqueceu a gente, parece que você nunca vai viver aquilo, o tempo vai passando, as coisas não vão acontecendo. Calma, calma, porque nunca é tarde para começar nada na nossa vida. O que você não pode é estagnar a tua mente, colocar aí na tua cabeça que você não vai conseguir, que você não tem idade, que você não pode. Você pode tudo naquele que te fortalece, você pode viver todos os sonhos que Deus colocou no teu coração, independente da idade que você tá. O que você tem que fazer é correr atrás dos teus sonhos e não desistir deles. E deixar Deus montar a tua história. Porque se você desistir, uma pessoa que, por exemplo, que trabalha a desistência, se ela desistir do sonho dela com 22 ou com 60 anos, é a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa, só mudou a idade. Umas desistem antes e outras desistem um pouco mais pra frente. O segredo é não desistir, porque você pode viver o teu sonho com 22 anos, como você pode viver o seu sonho com 60 anos. Então, o sonho tá vivo aí. O que você tem que fazer é sonhar. Uma coisa que você precisa aprender é que a gente precisa viver o dia de agora. Você tem que aproveitar o máximo que você puder do dia de hoje, né? Porque você tem um privilégio de você estar vivo. Você é especial, você é um ser vivo. Deus te deu vida, então é mais um dia de vida que você tem. Mas para você avançar para o dia seguinte, você tem que sonhar, que era o que José fazia. A força que ele tinha durante a provação eram os sonhos que ele tinha. Então ele sonhava. O que você não pode, que Deus fala na palavra, é criar ansiedade com o teu futuro. Porque aí você começa a viver antecipadamente situações que você talvez nunca vai viver lá na frente. Mas você tem que sonhar. Você tem que sonhar com a tua gravidez, você tem que sonhar com o teu casamento, você tem que sonhar com o seu comércio, com a sua empresa, com aquilo, né, com a sua saúde. Você tem que sonhar com as coisas que você almeja, que você quer. Porque isso vai te impulsionar para o teu futuro. Você não pode parar de sonhar. Isso nunca. O que você não pode é gerar ansiedade. Que não vai dar certo, que você não vai ter dinheiro para pagar suas contas amanhã, que você não vai conseguir pagar e quitar o carro que você comprou, a casa que você adquiriu, que você nunca vai ter uma casa própria, aí começa a gerar ansiedade com o teu futuro. Coisas que não aconteceram, você começa a sentir como se estivesse acontecendo. Ansiedade é isso, né? Aí você quer algo também e fica naquela ansiedade, querendo, e não é o momento de você receber, então você tem que controlar a sua ansiedade. Agora, sonhar é outra coisa, você tem que sonhar. Você tem que sonhar aí com um monte de situações, com coisas que você quer viver,
né? O que você teve vontade de fazer a sua vida toda e você não conseguiu fazer? Então vai sonhar, vai pedir para Deus, aí Deus vai começar a preparar você para que você venha viver isso lá na frente, tá? Então aprenda a diferença de você sonhar e de você ficar ansioso com o teu futuro. São coisas distintas, não são coisas assim parecidas, e você não pode deixar de sonhar, senão você perde a sua perspectiva de viver. Se você não tem sonho nenhum, para que você vai acordar amanhã? Para você comer, tomar banho, dormir? Fazer as mesmas coisas todos os dias? Né? Nós não nascemos para isso, nós nascemos para avançar, nós nascemos para viver, para desbravar, para conquistar, para nos superar todos os dias. Nós nascemos para ter vitória e o ponto principal, para glorificar a Deus, porque a honra todinha é dele. Mas nós somos a semelhança do Pai, nós nascemos para reinar nessa terra. Então se posiciona como um príncipe e uma princesa de Cristo, né? Lembre-se que você é dono de um Deus poderoso que tem controle sobre todas as coisas e que ele é dono do ouro e da prata, né? E que ele tem poder para nos dar prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Então queira prosperidade, sonha, sabe? Pede para Deus abundância, pede para Deus saúde, pede para Deus entrar, sabe? Movimentar, trazer coisas novas para tua vida. Vai sonhar. Mas não gera ansiedade com as coisas que você não tem controle lá no teu futuro, tá? E esquece o teu passado, porque se você ficar atolado no teu passado, mesmo que seja coisas boas ou ruins, entendeu? As coisas boas a gente lembra, dá aquela sensação gostosa, mas começa a dar uma melancolia na gente. Então é bom você evitar o passado, você já viveu, né? Foram vitórias que você teve, coisas que você conquistou, e aquilo de ruim que você viveu lá atrás serviu o quê? De lição para você. Então, assim, é como se fosse livros de consulta, para que você vá lá e você aprendeu que você não deve jamais ter as mesmas atitudes, para você não fazer o que aconteceu lá atrás, não permitir que pessoas entrem na tua vida e façam com você o que fizeram lá atrás, tá? Então toma posse dessa palavra, para de ansiedade, para de ficar vivendo aí no seu passado, para de ficar, sabe, colocando o teu cérebro aí ou numa depressão ou numa ansiedade, que não tem necessidade disso. Aguarda e deixa Deus trabalhar a tua história, sabendo que você vai ter vitória e que você vai usufruir, sabe, 1000 vezes mais do que o tempo que você aí passou na provação, entendeu? Deus tem coisas novas para te entregar, mas você precisa aprender a esperar o tempo, tá? Quem aguarda no Senhor e espera nele e tem persistência no processo, consegue viver grandes milagres com o Senhor. Quem desiste não vai viver nada, não vai saber nunca o que Deus tinha para tua vida, porque você desistiu. Como é que você vai saber? Você vai ficar deduzindo, né? Tira pensamentos negativos, coloque pensamentos positivos, confia no Senhor, porque o que Deus tem para você são coisas maravilhosas, tá? As pessoas não vão entender o que Deus fez na tua vida, como que você conseguiu superar e como que você conseguiu passar de uma fase, né? Porque tem coisa que Deus faz na vida da gente que de repente, quando você vê, sua vida já mudou. Quando você acalma em Cristo, que você fica sereno na situação, quando você vê, você já mudou. Você já entrou numa outra fase, as coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo, portas estão se abrindo, então tem que deixar Deus agir, tá? E não queira entender o trabalhar de Deus, porque senão você enlouquece, tá? Que Deus te abençoe, toma posse da tua vitória no nome de Jesus e aprenda a esperar o processo, tá? Que Deus te abençoe.